Bom, galera, hoje eu vou mostrar para vocês a ferramenta Brush. Ela é a nossa principal ferramenta para esculpir modelos aqui no ZBrush. Então a gente tem aqui os brushes, o stroke, que é o traçado do brush, e os alphas, tá? Então se eu clicar aqui sobre o brush, ele vai abrir vários outros brushes. Cada brush desse tem uma característica diferente, ele vai reagir de uma forma diferente sobre o modelo. O stroke, se a gente clicar aqui, ele vai exibir esses 6 tipos de traçados, tá? Então, esse stroke é como o brush vai fazer a deformação aqui na malha, como vai ser o traçado do brush. E os alphas são imagens em tons de cinza que definem a forma do brush, tá? O formato do brush, ou o que o brush vai desenhar sobre o modelo. Então, deixa eu fazer um teste aqui com vocês. Eu peguei esse brush standard mesmo, depois eu vou mostrar alguns outros para vocês, tá? Mas se eu apertar S aqui, por exemplo, que é o de standard, que é o que eu quero selecionar, ele vai mostrar todos os brushes que começam com a letra S, tá? Então aqui o Standard ele já está apagado, obviamente porque eu já estou com ele selecionado, tá? Então eu vou riscar aqui com esse Stroke em Dots, tá? Se eu clico aqui, ele mostra que está com o Stroke Dots selecionado. Então vou passar aqui sobre o modelo. Olha só, eu passei bem suave, né? Ele fez uma linha contínua. Se eu passar rápido, notem que ele fica com vários pontos, tá? Então esse brush funciona dessa forma. Ele vai criando vários pontinhos de alfa, um na frente do outro, até que cria essa linha contínua. Então, se eu passar ele mais lento, ele vai ficar uma linha mais contínua, ok? Eu vou selecionar um alfa aqui agora para vocês notarem a diferença. Eu vou pegar esse alfa 18, que vai ser mais fácil mostrar para vocês, tá? Então, olha só como que o brush vai reagir agora. Notem que se eu passar lento, ele vai criar a mesma linha contínua, porque ele está criando várias instâncias desse alfa sobre o modelo aqui, tá? Um muito em cima do outro, então ele forma essa linha contínua. Novamente, se eu riscar rápido, ele vai mostrar esse alfa aqui, ó, várias vezes, tá vendo? Um pouco mais separados, tá? Então, é isso que acontece com o Stroke Dots, tá? Se eu pegar o Drag, por exemplo, Drag Rect, eu vou selecionar ele, vou desfazer essa bagunça aqui. Agora, eu posso desenhar um retângulo, tá? Como o nome diz aqui, Drag Rect, eu posso clicar e arrastar um retângulo, ele vai desenhar o alfa em cima da malha aqui para mim, tá? Olha só, eu posso clicando e arrastando, e ele cria um só, e eu posso, conforme eu arrasto aqui, ele seta o tamanho para mim, tá? Então eu posso ir arrastando e ele vai criando vários. Se eu selecionar o outro alfa aqui, por exemplo, eu vou pegar aqui esse alfa 29, e olha só, eu clico, arrasto, e ele vai desenhando para mim. Vamos mudar aqui o stroke agora. Esse freehand ele funciona de maneira similar ao dots. Então, se eu selecionar ele, clicar e arrastar aqui, notem que ele cria várias instâncias novamente do alfa sobre o modelo aqui, tá? Se eu arrastar mais rápido, ele vai separar mais as instâncias aqui, ok? Eu vou pular esse Color Spray, tá? Vamos ver aqui o Spray, depois eu explico para vocês o Color Spray. Então vou selecionar aqui o Spray, olha só, vou aumentar o Brush. Se eu passar aqui sobre o modelo, ele funciona como se fosse um spray mesmo. Ele está criando várias instâncias aleatórias aqui sobre o modelo, tá? Como se eu estivesse usando realmente um spray. Que eu só vou trocar o alfa para ficar mais visível, tá? Eu vou colocar esse alfa 13. Então, se eu passar o stroke sobre o modelo agora, notem que ele vai criando como se fosse um spray mesmo, vários alfas sobre o modelo aqui. Outro resultado que a gente consegue interessante com ele é utilizando esse alfa 23, tá? Olha só. Vou diminuir a intensidade. Olha só. Ele dá uma textura bem interessante aí para o modelo, tá? Então o Stroke Spray, ele vai criando de forma aleatória aí o alfa sobre o modelo, tá? Agora que a gente viu o Spray, o Color Spray, ele tem exatamente a mesma função que o Spray, tá? Só que o Color Spray, ele tem variações de cores também, tá? Então ele vai servir para quando a gente for pintar o modelo aqui no ZBrush, tá? A gente pega ele e ele vai ter alguma variação de cor também, ao contrário desse Spray. Na modelagem não tem diferença, usar um ou outro, tá? Os dois vão ter exatamente a mesma reação, porque a gente não está lidando com cores aqui, então não faz diferença utilizar um ou outro na hora da modelagem, ok? Nós temos aqui também esse Drag Dot, vou selecionar ele, deixa eu pegar outro alfa, eu vou selecionar aqui esse alfa 30, tá? Então esse Drag Dot, ele funciona assim, eu vou clicar no modelo e eu posso arrastar ele para onde eu quero que seja o destino dele, ok? Então eu posso criando e arrastando aqui, ele vai criando vários alfas, tá? Ele funciona como Drag Rect, mas a diferença é que quando eu crio ele, após clicar aqui, ele aparece no modelo e eu posso definir depois onde ele vai ficar, tá? Então, se eu pegar o Drag Rect, na onde eu desenhar ele, ele vai ficar e eu não consigo levar ele para outro lugar, ok?
Então, essa é a diferença dos dois. Agora, como eu mexi muito na configuração aqui do Standard, e se eu tivesse mexido nas configurações dos outros brushes também, eu poderia simplesmente clicar aqui no brush e clicar aqui em Reset All Brushes. E ele vai trazer o padrão de todos os brushes novamente, tá? Agora vamos ver o que é esse Intensity, Draw Size e Focal Shift, tá? Vou pegar o Standard mesmo. Então, o Size, eu posso aumentar e diminuir o tamanho do brush, tá? Que vai ser o tamanho do desenho que eu vou fazer aqui, olha só. Se eu reduzir ele vai ter um efeito bem mais fino, ok? Esse é o Size. O Focal Shift é o centro do brush que eu altero. Então, se eu aumentar o Focal Shift, ele vai centralizar mais a área de desenho ali e a linha não vai se espalhar tanto. Olha só a diferença. Eu vou desenhar com Focal Shift alto. Agora eu vou reduzir o Focal Shift para ele expandir mais ali o centro. Eu vou fazer outro desenho, sem alterar o Size. Olha só a diferença. Ok? Ele pega o círculo inteiro do brush. Então, se eu reduzir o Focal Shift, ele começa alto aqui e ele vai caindo mais nas bordas, tá? Ele vai ficando mais suave nas bordas. Se eu deixar ele muito fininho, ele vai ter uma intensidade maior aqui no centro. E conforme ele vai nas bordas aqui do brush, ele vai perdendo a força. Olha só. Ok? Eu vou zerar ele aqui para vocês verem agora. Tá vendo a diferença? Então, Focal Shift eu geralmente deixo aqui mesmo, em 0. E o Intensity, ele é a intensidade em que o efeito vai afetar aqui a malha, tá? Então, eu vou aumentar aqui o Intensity, fazer um risco para vocês. Olha só. E eu vou reduzir agora para vocês verem a diferença. Vou deixar em 3 ou 4. Olha só. Eu risquei e ele nem aparece. A deformação é mínima, né? Vou aumentar até aqui um pouco. Olha só. Tá vendo a diferença de um para o outro? Nós temos aqui também uma ferramenta interessante nesse brush, porque se eu tentar fazer um traçado aqui, deixa eu aumentar essa intensidade para vocês enxergarem melhor. Se eu tentar fazer um traçado aqui, às vezes eu dou uma tremida, tá? Então o que a gente pode fazer? A gente pode clicar aqui em Stroke, vir aqui em Lazy Mouse e habilitar essa opção Lazy Mouse. Ele vai dar um atraso no mouse na hora que eu riscar no modelo, tá? Então, eu vou colocar aqui o Lazy Radius eu vou colocar no 50 aqui. É um valor alto, tá? Mas vocês vão entender o que acontece. Eu começo a riscar e ele cria essa linha aqui de atraso. Tá vendo que ele ainda não está riscando? Então, quando eu começo a passar, ele fica com a linha de atraso ali e ele vai fazendo um traço mais firme para mim, tá? Olha só a diferença dos dois. Esse daqui está bem tremido, esse daqui saiu mais firme. Então, a gente pode vir aqui em Stroke e aumentar ou diminuir esse Lazy Radius, tá? Se eu reduzir bastante ele, o atraso vai ser mínimo, não vai fazer muito efeito, tá? E quanto maior o atraso, mais o traço vai ser mais firme, ok? Se vocês não quiserem mais trabalhar com ele, só vir aqui em Stroke e desabilitar novamente o Lazy Mouse. Eu já vou mostrar para vocês outros brushes, tá? Mas ainda aqui com o Standard, notem que se eu passar o mouse, ele vai criar massa sobre o modelo, tá? Isso porque ele está com o Z-Add ativo. Se eu ativar o Z-Sub, ele vai desativar o Z-Add. Então, agora ele vai subtrair massa, tá? Ao invés de adicionar. Olha só. Ele está criando uma cavidade aqui para mim, ao invés de adicionar massa, como o Z-Add fazia, ok? Para isso tem um atalho. Se eu estiver no Z-Add e apertar Alt, pressionar Alt, ele já vai ter o efeito negativo referente a esse brush, tá? Olha só. Ele está no Z-Add e eu estou pressionando o Alt, então ele cavou para mim, tá? Se eu marcar o Z-Sub e pressionar o Alt, ele vai fazer o contrário, ele vai adicionar massa. Olha só. Ok? Então fiquem atentos a esse Z-Add e Z-Sub. Agora aqui embaixo, notem que a gente tem alguns brushes, tá? Que eu mostrei para vocês como muda a interface para ele ficar aqui embaixo. Então aqui eu gosto de setar os brushes que eu mais utilizo aí durante o meu trabalho, tá? Então aqui, no primeiro, eu deixo Standard mesmo. Nesse segundo brush, eu clico e eu vou selecionar o Dump Standard. Como que eu vou achar ele? É só apertar D no teclado. Ele vai listar todos os brushes que começam com D e eu vou selecionar o Dump Standard. Ele é semelhante ao Standard, só que ele tem um risco um pouco mais focado no meio. Olha só. Notem que ele é bem mais firme no meio, o Dump Standard. Olha só, eu vou pegar o Standard, eu vou segurar o Alt para ele subtrair, tá? Para comparar com esse.
Então, segurando o Alt, eu vou riscar aqui e olha só a diferença dos dois. O Standard ele é mais arredondado e o Dump Standard ele consegue fazer um risco mais firme no meio, ok? Com o Dump Standard, também segurando o Alt, ele vem em Sub, Z-Sub. Então, se eu segurar o Alt, eu consigo adicionar a massa, ao invés de subtrair. Soltei o Alt, agora eu estou subtraindo, ok? Esse terceiro, eu deixo o Clay Buildup mesmo. Eu não sei se o padrão de vocês está isso, mas se não tiver, é só clicar nele. Pressionem C e selecionem aqui o Clay Buildup. Esse Clay Buildup ele funciona da seguinte maneira. Se eu riscar aqui no modelo, ele começa a adicionar massa para mim, tá? Ele adiciona massa ao modelo, ok? No local que eu estou passando. Mas ele vai ficando um pouco retorcido aqui, tá vendo? Então a gente pode vir com o Brush Smooth, que é só apertar Shift, ele vai alterar aqui no canto. Notem que ele mostra que o Brush Clay Buildup está selecionado aqui. Se a gente pressionar Shift, ele muda para o Smooth, ok? Então, segurando o Shift, a gente passa aqui sobre o Clay Buildup e ele suaviza a malha para a gente. Olha só. Então, a gente pode ir criando massa, pressionar Shift e depois ir suavizando, tá? Então, segurando o Shift também, a gente pode diminuir a intensidade do Smooth, tal como o tamanho dele, ok? A quarta ferramenta aqui, eu costumo colocar o Move. Esse Move, eu consigo, deixa eu aumentar aqui um pouco ele para vocês verem, eu consigo mover aqui, onde eu passo o mouse, ele move a malha para mim, tá? Então, consigo deformando com o Move. Ele é uma ferramenta que a gente vai utilizar bastante, então é interessante que ele esteja aqui nessa lista abaixo, tá? Olha só. Então, eu posso diminuir e aumentar conforme a área que eu quero pegar, tá? Se eu reduzir ele, eu pego áreas pequenas. Ok? Aqui no quinto brush, ele já está com Dam Standard, tem outro Dam Standard aqui. Então, eu clico nele, aperto o I, para ele mostrar todos os brushes que começam com I. E eu vou selecionar esse Inflate, ok? Então, esse Inflate, como o nome já diz, ele vai dar uma inflada na onde eu passar na malha, tá? Então, olha só. É como se ele estivesse injetando o ar dentro do modelo. Se eu segurar Alt, ele vai retornando ao normal. Seguro o Shift para ele voltar um pouco. Notem que ele estragou um pouco aqui, ó. Tá vendo? Seguro o Shift e passo para ele dar um Smooth. Ele vai voltando ao normal. Por último, o Trim Dynamic, a gente vai utilizar bastante ele, então apertem T. Ele já está selecionado aqui no meu, não sei se vai estar no de vocês. Então cliquem aqui, apertem T e selecionem o Trim Dynamic. Então esse Trim Dynamic, ele serve para mim, onde eu passo, ó, ele planifica o modelo, tá? Então olha só, vou pegar ele aqui, aumentar, vou passar aqui, ele vai deixar planificada essa área para mim. Olha só, se eu virar de lado, a área ficou planificada, ok? Vou passar aqui, ó, e ele vai planificando. Essa ferramenta é muito interessante para a gente marcar ângulos, né? A gente vai usar bastante ela. Agora que a gente setou os brushes, os principais brushes aqui que a gente vai utilizar, quando a gente fechar o ZBrush, esse layout aqui que a gente selecionou, tá? Clicando aqui nesse botão, a gente vai perder ele. Ele vai voltar ao layout inicial do ZBrush e a gente vai perder essa ordem de brushes aqui que a gente setou, tá? Então, eu costumo vir aqui em Preferences, Config, e eu clico em Store Config. Então, ele vai salvar toda a interface aqui que a gente configurou do ZBrush, tá? Essa interface e os brushes aqui que a gente setou. Então, clicando aqui, Preferences, cliquem em Store Config. Então, aqui ele fala que as configurações foram salvas com sucesso e ela vai voltar da maneira que a gente deixou aqui sempre que o ZBrush for iniciado. Então, cliquem aqui em OK. Agora, se a gente fechar o ZBrush, eu vou fechar ele aqui para vocês verem, tá? Eu não vou salvar esse documento. Eu vou abrir ele novamente. Então, vou abrir aqui The Full Sphere mesmo. Então, olha só, ele manteve esse layout que a gente selecionou e os brushes aqui que a gente deixou presetados, que é os que a gente vai utilizar mais aí durante a modelagem, ok? Então, por essa aula é só. Um abraço, galera, e até a próxima.